Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo David, tenho 17 anos de idade e faço parte da equipe da Investins. Nesse vídeo aqui a gente vai começar um novo quadro no nosso canal. O quadro que tem o nome de Conheça a História. Traremos a história de empresários, empreendedores, artistas, investidores que saíram de baixo e de alguma maneira chegaram lá em cima. E começaremos com nada menos do que Eduardo Lira, fundador e CEO da Girando Falcões. Eduardo Lira, mais conhecido como Edu Lira, nasceu especificamente na favela Jardim Vila Nova, Cumbica. Você sabe onde fica, Renan? Não. Eu também não sei, mas é localizada na periferia de Guarulhos, aqui em São Paulo. Você sabe onde fica Guarulhos, né? Sei. Então, pessoal, o Eduardo Lira, ele nasceu nessa comunidade, nessa favela, em Guarulhos. Ele é filho da Maria Gorete Brito Lira, que é uma diarista, ou melhor, ela era diarista. E ele também é filho do Márcio Luiz Oliveira Lira, que é ex-maratonista profissional. E ele também aqui tem uma história bem bacana, porque o pai dele, em um momento da sua vida, acabou ingressando no mundo do crime. Então a gente vai poder contar um pouco mais dessa história para vocês. Hoje o Edu Lira, ele é casado e ele é pai de 2 filhas. E para começar essa história aqui, eu não preciso mais nem ver roteiro nenhum. Eu vou até desligar aqui meu computador. Porque eu conheço a história do Edu Lira, assim, do começo até o fim. Porque eu, particularmente, sou um grande fã e um grande admirador do trabalho dele. Então, eu não vou mais nem olhar, né, no meu roteiro, na minha cola. Pessoal, o Edu Lira, ele nasceu numa origem muito humilde, como a maioria dos brasileiros, beleza? E o pai dele, em um determinado momento, ele acabou ingressando no crime. Então, o Edu, ele até compartilha nos vídeos um pouco dessa história, um pouco de como era essa questão. E a mãe dele sempre mostrou e falou para ele: Eduardo Lira, Edu, não importa de onde você vem, na vida o que importa é para onde você vai. E ele ouvia aquilo e tinha algum tipo de esperança. Ele começou a faculdade de jornalismo, ele quase largou a faculdade de jornalismo e mais especificamente em 2011 ele lançou seu primeiro livro. Ele rodou o Brasil e ele entrevistou jovens que do nada chegaram a tudo, com menos de 30 anos. Jovens artistas, empresários, investidores que de alguma forma estavam fazendo coisas incríveis pelo Brasil, só que os jovens da periferia de Guarulhos ali que o Eduardo Lira trocava ideia, conversava, esses jovens aqui da comunidade não conheciam essas pessoas. Inclusive no livro dele, no Jovens Falcões, ainda pega ali o livro, por favor. No livro do Jovens Falcões, uma curiosidade é que o Felipe Neto foi entrevistado pelo Edu Lira. Obrigado, man. Ele lançou esse livro aqui, pessoal, ó, Jovens Falcões. Conta a história de 14 jovens brasileiros que saíram de baixo e de alguma maneira chegaram lá em cima. Inclusive a história do Felipe Neto está aqui, nesse livro também. E aí, ele lançou de forma independente e ele começou a vender esse livro aqui por R$ 9,99 na época, em 2011. De porta em porta. Então ele reuniu ali uma galera, uns amigos dele, e eles começaram a vender ele na comunidade mesmo, de porta em porta. Ao final ali, de todo esse movimento, eles conseguiram vender 5.000 unidades desse livro aqui. 5.000 unidades. Se você fizer a conta aí, 9,99 centavos vezes 5.000, vai dar algo próximo, se eu não estiver enganado, 49 mil, 50 mil. Confere aí pra mim, Renan, por favor. Eu acho que é algo próximo a isso. 49.950. Aí, ó, 49 mil. Então ele arrecadou 49 mil reais com todo esse movimento que ele fez. E a partir dali, pessoal, ele fundou a organização dele, a ONG dele, chamada Girando Falcões. A Girando Falcões, ela nasceu por volta de 2011 a 2013, devido ao capital que ele conseguiu vender no livro dele, que ele publicou. Então, a história dele é sempre contada com muita felicidade por mim, porque ele é um cara que saiu de origem humilde e ele realmente trabalhou por conta própria, ele sempre gerou muito impacto. Quando ele lançou o livro dele, ele começou a dar palestra nas escolas públicas. E é uma coisa que a gente faz, né, Renan? A gente faz isso atualmente. A gente vai nas escolas, a gente faz uma palestra. No caso do Lira, ele ia palestrar e ele falava sobre o livro dele, ele falava sobre os jovens colocar em ação no mundo, e é um pouco do que a Investins faz hoje também. Inclusive, se você quiser que a gente vá na sua escola, o link tá aqui embaixo, beleza? É só entrar em contato.
E aí, pessoal, ele começou a fazer esse movimento e ele fundou a Gerando Falcões. Agora, como eu também não sou uma máquina e uma Wikipédia, eu vou pegar minha cola aqui rapidinho. Ou melhor, antes de eu falar das premiações que o Eduardo Lira já ganhou, eu queria falar um pouco mais do que ele faz na Gerando Falcões hoje. Eu apelidei ele, inclusive quando eu conheci ele, eu vou falar isso e eu vou perguntar se está certo na colocação. Eu apelidei ele de um intermediador da filantropia. Ele tá aqui no meio, ele conhece o pessoal muito rico, Jorge Paulo Lema, Flávio Augusto, o pessoal muito rico da elite brasileira, os empresários, os investidores e tal, os empreendedores, e ele também conhece a realidade da favela, da comunidade, da periferia. O que ele faz? Ele pega o dinheiro aqui das pessoas ricas e investe nas pessoas pobres, do ponto de vista financeiro. E ele faz esse movimento através da Gerando Falcões, que foi a organização que ele fundou com dinheiro do livro que ele vendeu em 2011. É muito interessante você analisar um pouco, é muito interessante você analisar a história e a jornada do Edu Lira. Só para vocês terem ideia, a gente vai falar um pouco mais agora das premiações que ele já ganhou. Ó, em 2014, ele ganhou o Jovem Empreendedor do Ano do Grupo Lead. Em 2014, ele foi considerado Under 30 pela revista Forbes. Perdoe se eu não tiver falado certo. Em 2016, ele carregou a tocha olímpica das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Você carregou a tocha olímpica do Rio? Ô, Renan, você carregou a tocha olímpica do Rio? Não. Eu também não, mas o Eduardo Lira carregou. Que bom, né? Que bom, é um cara que merece, sim. Em 2017, ele ganhou o Prêmio Paulista Nota 10 da revista Veja. Em 2018, ele ganhou o Homem do Ano em Responsabilidade Social da revista GQ. Em 2020, ele ganhou o Prêmio Trip Transformadores 2020 e 2021 da revista Trip. Em 2021, ele foi considerado um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo. Beleza? Do mundo. E assim, tem mais premiações que ele ganhou aqui. Ele já foi considerado um dos 15 jovens brasileiros capazes de mudar o mundo, inferiores a 30 anos. Ele já foi considerado muita coisa. Ele já ganhou muitas premiações. E ele saiu da onde? Da periferia de Guarulhos. Então você, jovem, que muitas vezes está assistindo esse vídeo aqui sem esperança, sem expectativa, sem realmente uma visão de longo prazo, uma visão de mundo, o Edu Lira já foi como você. E hoje ele é considerado, em 2021 pelo menos, ele foi considerado um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo, do planeta Terra. Quantas pessoas a gente tem no mundo, Renan, atualmente? Mais ou menos ali. 7 a 8 bilhões? E 100 dessas pessoas, afrodescendentes, são mais influentes ali, beleza? Dessas 8 bilhões no planeta Terra. E o Edu Lira, ele tá entre essas 100 pessoas. Esses 100 afrodescendentes. E o que ele faz hoje, pessoal? O que o Eduardo Lira faz hoje? O Edu Lira, ele ainda comanda, ele ainda é CEO, diretor executivo da Gerando Falcões, que é a mesma organização que ele fundou em 2011, com seus colegas. A Gerando Falcões tem a missão de levar a favela para o museu antes do Elon Musk colonizar Marte. O Edu Lira e a Gerando Falcões, eles querem que os nossos filhos só tenham a oportunidade de conhecer a favela caso eles forem no museu. Porque no tempo deles, as favelas não existirão mais. Então é uma missão social incrível, cara. Só que não é só uma ideia. Eles já estão se colocando em ação no mundo desde 2011 para fazer isso se tornar verdade. O Renan vai colocar uma imagem agora para vocês, alguns dados do impacto realizado pela Gerando Falcões em 2022. Eles já capacitaram aproximadamente 619 líderes. Eles já têm 49 unidades aceleradas. Eles são presentes em mais de 6 mil favelas ao redor do nosso país, do Brasil. Ou seja, mais especificamente, 6.400 favelas tem a Gerando Falcões lá, administrando e melhorando aqueles recursos. E aproximadamente 712 mil pessoas brasileiros, pessoas da favela, pessoas da comunidade, pessoas da periferia que foram impactados pela Gerando Falcões de alguma forma, seja ganhando algum emprego ou recebendo cultura e lazer, de alguma forma. Pessoal, olhando para tudo isso, caso você queira saber um pouco mais sobre o propósito, tanto da Gerando Falcões, conhecer mais o projeto deles, eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link da Gerando Falcões, para vocês realmente entrarem aí e quem sabe até mesmo contribuir mensalmente para o projeto e para o propósito deles que é tão incrível. E para finalizar,
esse vídeo, eu acho que a principal lição que fica é justamente aquela mesma frase, aquela mesma lição que a mãe do Edu Lyra falava pra ele quando ele morava na periferia de Guarulhos ainda. Edu, na vida não importa de onde você vem, Edu. O que importa na vida é pra onde você vai. E eu queria deixar isso pra você que é jovem, ou até mesmo pra você que é adulto. Não importa o saldo da sua conta bancária, as suas origens, quem são seus pais. Tudo isso tem influência sim, claro, mas o que importa real na vida é pra onde você vai. É o impacto que você vai causar nas pessoas, é o impacto que você vai gerar no mundo. Não é exatamente somente da onde você veio. Então eu levo essa frase comigo desde quando eu a conheci, porque não importa de onde você vem, o que importa é para onde você vai, pessoal. Para finalizar esse vídeo aqui, eu vou deixar um outro vídeo do Edu Lyra, tem aproximadamente 6 a 7 minutos. É um vídeo que eu coloco em todas as nossas palestras da Investidos nas escolas, né, Renan? Sim. A gente coloca esse vídeo ao final de todas as palestras para os jovens, porque é um vídeo que representa muito. Para mim ele representa demais. Quando eu assisti aquele vídeo pela primeira vez, eu fiquei encantado, eu fiquei de boca aberta, porque é um vídeo bem forte. Então eu vou pedir para o Renan colocar esse vídeo agora para vocês, e com todo respeito e com toda humildade do mundo, se você quiser sair um pouquinho melhor desse vídeo, desde quando você entrou nele, cara, assista esse vídeo que a gente vai passar agora. Beleza? Eu costumo dizer que a primeira lição que eu tive na vida foi assim que eu nasci, porque depois que você nasce, naturalmente alguém precisa te levar para morar em algum lugar. Meus pais me levaram para morar dentro de um barraco, numa favela em Guarulhos, São Paulo. Então foi a lição de que você não tem o poder de decidir onde você vai morar. Você tanto pode nascer filho de um magnata, como pode nascer filho de um bandido. Então eu venho daquela favela da década de 80, que tudo era barraco. O barraco onde eu fui morar não tinha um chão de cimento, era o chão batido de terra. E meus pais não tinham grana para me comprar um berço, me colocaram para dormir até os 9 meses de vida dentro de uma banheira azul. Então o que me faltava ali eram referências. Do lado esquerdo da minha casa morava um traficante, do lado direito morava um assassino. O apelido dele era 7 dedos. Um dia eu fui para a escola e vi que 3 dedos da mão dele tinham sido arrancados. Quando eu ia dormir à noite, eu sonhava que ele vinha me fuzilava e eu acordava me debatendo no meio da noite. Se você acha que tá ruim, cuidado porque pode ficar pior. E aí, o pior bateu na porta de casa quando meu pai experimentou pela primeira vez um cigarro de maconha, depois chegou na cocaína e entrou no crack. E isso tem o poder de esfacelar o futuro da pessoa. E sem chances, o meu pai, iludido pelo sistema, acabou ingressando no crime, se tornou assaltante de carro forte, banco, foi parar dentro do sistema penitenciário. Então, quando eu queria visitar o meu pai, eu tinha que entrar junto com minha mãe dentro do sistema penitenciário. Aqui eu trago uma das minhas maiores dores de ver a primeira mulher nua da minha vida, minha mãe, porque eu era menor de idade. Então, quando a gente faz a conta social da história, o que a gente tem? Preto, pobre, favelado, estudante de escola pública e filho de um ex-bandido. O que a sociedade não imaginava que eu seria? Tudo menos um escritor, tudo menos jornalista, tudo menos empreendedor social e tudo menos um jovem que acabou de ser eleito pelo Fórum Econômico Mundial, um dos 15 caras que pode mudar o mundo. Então, quando eu olho para trás, eu vejo assim que o lugar de onde você vem não importa, o que importa é para onde você vai na vida. E minha mãe, que é a minha preta, a minha rainha, a minha inspiradora, a mulher mais linda que já passou pela minha vida, o nome dela é Maria Gorete Brito Lyra, eu devia estender um tapete vermelho antes dela pisar, foi a mulher que alimentou minhas esperanças, porque dentro do barraco ela sempre me dizia: esse lugar não pode diminuir a tua garra nem a tua criatividade, tu pode ser maior. E me ensinou essa coisa, que o lugar de onde a gente vem não importa, o que importa é para onde a gente vai na vida. E a razão do voo de lá para cá, onde a gente está agora, é justamente o amor, a capacidade da minha preta em acreditar em mim e colocar a crença de que eu podia ser maior. Então a virada foi possível, porque dentro de casa eu tinha uma rainha que me alimentou e me fez ser maior na vida. Eu percebi que 90% dos meninos que tinham crescido comigo, jogado bolinha de gude, empinado pipa, 90% ou tinham ido pro crime ou pro tráfico, outros pra prisão, outros foram alvejados e morreram. E daí eu fiz uma outra leitura, que quando eu emergi numa nova classe social, ingressei na faculdade, 90% dos brothers que estudavam comigo queriam que o semestre acabasse logo para conseguir ter o diploma e ingressar no mercado de trabalho. Mas não estavam lá por conta de
um sonho grande, pela vontade de transformar o Brasil, de aumentar a bagagem cultural e ser diferente na sociedade. Daí eu percebi que existia uma crise, que existia um câncer que estava correndo tanto a classe baixa, tanto quem estava mais em cima. Foi nesse momento que eu decidi escrever o meu primeiro livro chamado Jovens Falcões. Foi nesse momento que eu coloquei uma mochila nas costas e tinha que viajar ao Brasil e descobrir gente que do nada chegou a tudo. Eu gosto dessa expressão, do nada a tudo, com menos de 30. Só que eu não tinha grana para fazer isso, eu tinha que arrumar dinheiro, mas eu ainda não sabia captar com empresas. A forma que eu entendi, que eu descobri, foi vendendo o que eu tinha. Então eu vendi notebook, celular, calça jeans, All-Star, montei um comitê de juventude dentro da comunidade, um foi trabalhar de segurança, outro foi fazer não sei o quê, levantei aquela bagatela de dinheiro e saí viajando estado por estado brasileiro, descobrindo histórias de jovens que do nada chegaram a tudo. Que desagou nesse livro, publicado com o prefácio do Marcelo Tassos, contracapa do publicitário Nido Zanguanais, e entrou para a lista dos mais inspiradores de 2012. Jovens que estavam fazendo coisas incríveis, mas os jovens das periferias não sabiam dessas histórias. Sabiam da criminalidade, do homicídio, do tráfico e precisavam ter acesso. Foi aí que eu construí um projeto chamado Gerando Falcões, onde eu entro dentro das escolas públicas para contar que o pó do chão é o lugar onde o jovem não pode ficar. E que se ele quiser ser o traficante, ele pode, mas se ele quiser ser o cara inspirador, o empreendedor, também é possível, independente de onde ele vem. E para fazer isso eu utilizo a dança de rua, o teatro, o hip hop, a poesia e as minhas palestras para contar que todo jovem pode, num show de transformação que dura aproximadamente 2 horas. Ano passado a gente alcançou cerca de 50 mil jovens e esse ano a gente está fechando 2013 com 100 mil jovens alcançados. Foi no final de um dos nossos espetáculos de transformação no Itaim Paulista, na Zona Leste. Uma menina veio até mim chorando e falou assim: Edu, você mudou a minha vida. E eu disse, por quê? Ela falou, porque todos os dias eu acordo e quando eu quero sonhar grande, minha mãe chegando em mim e fala assim, filha, você não tem direito de sonhar. Eu digo, por quê, mãe? Ela disse, porque você é pobre, preta, gorda, feia e favelada. E eu acreditava nessa mentira. Mas hoje, ouvindo você falar que seu pai era um bandido, que a sua equipe, a maioria veio de favela e agora estão mudando o Brasil, eu acredito que eu também posso ser diferente, ser quem eu quero. Então eu acho muito que a gente precisa criar esse movimento no Brasil, de mostrar que as pessoas podem ser aquilo que elas quiserem ser. Olha, acho que a maior dificuldade foi achar que por eu ter vindo de uma família pobre, não ter recursos, algumas coisas me eram impossíveis, como ter que fazer minhas viagens, como ter que montar um instituto, comprar computador, contratar pessoas. E isso me parecia muito longe. Ouvi que alguém conseguiu captar um recurso e eu imaginava que nunca isso ia ocorrer na minha vida, porque eu não conhecia o cara que tinha grana, porque eu não tinha um cartão de visita, porque eu não tinha CNPJ montado. Todo mundo me dizia, Edu, monta um instituto, monta uma ONG, monta, você tem que montar, monta. E eu falava, não tenho que montar, eu vou fazer esse movimento, porque se eu montar vai ficar só o CNPJ aberto, eu não vou conseguir captar. E eu demorei 2 anos para conseguir montar, ou para tomar a atitude de montar. Até que um dia, uma mulher que é extraordinária no Brasil, chamada Patrícia Vilela, ela, como se ela tivesse pousado no meu ninho e dissesse assim, Edu, eu quero investir em você, como que eu faço? Eu falei, então envia. Ela falou, mas não posso, tem que ter um CNPJ. Aí ela falou, monta o CNPJ, você pode ir muito mais longe. E eu montei o CNPJ numa semana, na outra saiu a conta bancária e na outra veio um investimento que gera emprego para mais de 10 pessoas. O que me move é o sonho de mudar o mundo. E se eu deixar de acreditar que eu posso mudar o mundo, eu deixo de viver. Forte, né? Eu sei. E essa é a história de um jovem como você, como eu. Um jovem que acreditou nos sonhos dele, que acreditou no impacto que ele poderia causar e que está impactando muito atualmente, que vai impactar ainda demais. Pessoal, foi o primeiro vídeo do nosso quadro Conheça a História. A gente conheceu um pouco mais sobre a história e a jornada do Edu Lyra. Compartilhe esse conteúdo com uma amiga ou um amigo e faça do mundo um lugar melhor. Te vejo na próxima e não esqueça de seguir a gente também no Instagram, né, Renan? Investins_7. Valeu, juventude. Tamo junto. É nóis.